Anota aí. Lucas 3, de 2 a 14. Diz a palavra do Senhor: Sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. Primeira coisa, a referência de voz profética que nós temos na Bíblia, no Novo Testamento, que são no nosso tempo, é João Batista. João Batista foi o último profeta antes de Jesus. Depois de Jesus, o Senhor levantou uma outra maneira de profetizar, outros tipos de vozes proféticas, que nós vamos falar um pouco lá na frente. Mas João Batista, ele foi o último profeta, que existia uma profecia sobre ele, que ele iria, através da sua voz profética, preparar o caminho para a vinda do Senhor. E o Senhor nesses dias, Ele está separando novos João Batista e Joanas Batistas. E esses homens e mulheres, eles irão preparar o caminho para que Jesus venha outra vez. Quem deseja ser essa voz profética para esse tempo, diga: eu quero, Senhor. Eu quero ser a voz profética que vai preparar a noiva para a sua vinda. Esse João Batista, ele se denominava o amigo do noivo. Certa feita, as pessoas começaram a perguntar ao João: você é o Messias? Ele falou: não, aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo, esse se alegra com a voz do noivo. Primeira coisa que eu tenho que entender para que eu seja uma voz profética é que eu preciso me alegrar com a voz do noivo. Você precisa se alegrar em ouvir a voz do noivo. Não há como você ser uma voz profética sem você primeiro ouvir a voz daquele a quem você será o profeta. Existem pessoas nos nossos últimos tempos que não se importam em ouvir a voz de Deus. Pouco oram, pouco leem a Bíblia, pouco congregam. Por isso, pouco ouvem a voz de Deus. E não há como eu ser um porta-voz daquilo que eu não ouço. Não há como eu ser um porta-voz daquilo que eu não conheço. E o Senhor, Ele está me dizendo que Ele continua insistindo em desejar levantar os seus representantes para esse tempo. João Batista foi esse porta-voz. E a palavra diz que ele estava ali no tempo em que estava sobre a terra reis e sacerdotes. Nós estamos vivendo em um tempo em que sim, existem reis, existem sacerdotes, só que mesmo assim o Senhor insiste em levantar uma voz de um profeta. Os reis muitas vezes não estão seguindo o caminho que o Senhor determinou. Os sacerdotes muitas vezes têm sido corrompidos, como nos tempos de Eli. E por isso o Senhor, Ele insiste em despertar profetas verdadeiros para esse tempo, porque esses profetas é que vão preparar o caminho para que Ele venha e arrebate a sua igreja. E a primeira mensagem de João, a principal mensagem dessa voz profética era: arrependei-vos. Ele pregava o evangelho, ou a mensagem, ou o batismo do arrependimento para a remissão de pecados. A voz profética, ela não é uma voz apenas que estabelece movimentos. A verdadeira voz profética não é aquela que apenas ora pelas pessoas e elas começam a rodopiar, a gritar e a pular. A verdadeira voz profética em um ambiente, em uma igreja, em um lugar, ela conduz as pessoas para a cruz. João Batista, ele insistia em dizer: se vocês se arrependerem, vocês serão purificados dos seus pecados. Agora, se vocês só frequentam a igreja, se vocês só participam de moveres espirituais, mas não vivem uma vida em arrependimento daquilo que vocês fazem de errado, não haverá como vocês verem o reino de Deus. A palavra nesse tempo
é que Deus sim liberará um avivamento, mas um avivamento que precederá por meio de um arrependimento. Eu não posso viver um ambiente profético como esse que nós estamos vivendo sem lembrar você disso. E muitas vezes o Espírito não vem sobre mim, o Espírito não vem sobre nós, porque existe um lugar ainda onde o Senhor não achou arrependimento. Talvez existe um lugar onde o Senhor não achou ainda o perdão, a liberação do perdão, onde a incredulidade, onde a vaidade, onde o orgulho, o pecado ainda está dentro de nós. E o Espírito que vem sobre a igreja no ambiente profético se chama Santo. Portanto, Ele quer achar um local, Ele quer achar um ambiente santo para que Ele possa vir e batizar, para que Ele possa vir se apossar, para que Ele possa vir e usar. Não há como você ser cheio do Espírito, viver em avivamento, sem a presença da santidade na sua vida. Por isso o Senhor, Ele está dizendo para mim e para você: vive em santificação, porque sem ela ninguém verá a Deus. A igreja, ela não pode ser para mim e para você um encontro casual. O lugar profético não pode ser para mim e para você um lugar de entretenimento. Esse ambiente aqui não é uma casa de entretenimento. Essa não é uma casa para que eu e você venhamos ser espectadores de algo. Deus te trouxe aqui porque Ele quer tomar a sua vida em poder e autoridade. Ele quer fazer de você uma voz profética que vai transformar o curso da história dessa geração. Ele insiste em avivar a obra dele, e Ele quer fazer isso através da minha e da sua vida. Mas para que isso aconteça, Ele nos pede: arrependei-vos. A voz profética clama: arrependam-se, consertem os seus caminhos, consertem os seus caminhos. Versículo 4 diz: conforme está escrito no livro da palavra do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, endireite as suas veredas. O Senhor está clamando desde Isaías. Nós estamos vivendo em um deserto espiritual. Nós estamos vivendo como símbolo do povo peregrinando no deserto, indo rumo à terra prometida. Nós saímos do Egito, mas até chegar na Canaã, que é o céu, nós vamos passar por um deserto nessa terra. E o Senhor me colocou e te colocou nesse deserto, não apenas para a gente curtir um oásis, não para a gente falar que está vivendo no deserto e começar a reclamar, pedir a Deus a cebola do Egito, não para desfrutar das codornizes que caem do céu, não para desfrutar dos milagres que Ele opera no deserto apenas, mas Ele te colocou nesse deserto para ser uma voz que clama, para ser uma voz que anuncia: prepare o caminho para o Senhor, endireite as suas veredas. Ele quer que eu e você sejamos uma voz. Todo vale, versículo 5, será aterrado e nivelado todos os montes, e os outeiros e os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplainados. Olha a palavra de Deus. A mensagem da voz profética para esse tempo é: você que está se achando grande demais, abaixe-se, seja humilde. Agora você que está achando que está num vale demais, que você é um miserável, um pobre, levante-se. Vamos nivelar as coisas. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Se você está com um caminho torto, endireite o seu caminho. Se você está fazendo aquilo que não está agradando a Deus, volte-se para o Senhor. Se você está em caminhos escabrosos, caminhos negros, caminhos tenebrosos, o Senhor quer te tirar desse caminho
Ele quer aplanar o seu caminho. Porque quando você estiver num caminho reto, quando você estiver num caminho plano, é nesse caminho onde o Espírito virá sobre você. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Versículo 6: e toda carne verá a salvação de Deus. Diz ele, pois as multidões que saíam para serem batizadas, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comecei a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. A palavra de João não era uma palavra que massageava o ego das pessoas. Nós estamos vivendo uma geração de profetas que só fala aquilo que o povo quer ouvir. Meu irmão, se você estiver no ministério onde só fala aquilo que você quer ouvir, que não confronta você para mudar, para crescer, sai fora desse ministério. Se esse ministério for esse aqui, se você não estiver sendo transformado pela palavra de Deus aqui, procura outro que vai te transformar. Procura uma outra igreja que vai te levar a crescer, que vai te levar a edificar. Porque se você não está sendo edificado aqui, esse ministério não está cumprindo o propósito de Deus na sua vida. Eu aprendi que o reino de Deus, os profetas são levantados para apontar o erro das pessoas e levá-las a reconhecer que existe um Deus que as ama e que as perdoa. E a palavra do Senhor, através de João, ele pregava para pessoas que se achavam boas demais. Nós somos filhos de Abraão. E ele falou, até dessas pedras. As pedras naquele tempo não eram pedras naturais. Pedras eram um título, um sinônimo que se dava para aquele que não era judeu, para aquele que não era natural da descendência de Abraão. E existiam muitas pessoas lá que não eram descendentes de Abraão. E ele começou a falar, até esses aqui Deus vai fazer filhos de Abraão. Eu quero dizer para você que você foi escolhido para ser nomeado filho de Abraão, herdança de Deus na terra. Vamos lá, versículo 9. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Meu irmão, a palavra de João é: produzam frutos de arrependimento. Frutos de arrependimento quer dizer você ter atitudes que revelam que você é uma nova pessoa. Tenha atitudes dentro da sua casa que revelam que você é uma nova pessoa. Tenha atitudes na escola que revelam que você é uma nova pessoa. Tenha atitudes do seu trabalho que revelam que você é uma nova pessoa. Tenha atitudes na igreja que revelam que você é uma nova pessoa. Na rua, que as pessoas olhem para você e vejam o brilho da glória de Deus na sua vida. Aquela famosa frase, quem te viu, quem te vê. Você não é mais o mesmo. Você está diferente. Há um brilho diferente na sua vida. O Senhor transformou você. Eu consigo enxergar que o Senhor transformou você. Se isso ainda não aconteceu em você, eu rogo a você, produza frutos dignos de arrependimento. Se arrependa. Porque o que faz com que as pessoas vejam o brilho da glória de Deus em nós é uma vida de arrependimento, é uma vida de santificação. Eu gosto muito do texto de Hebreus 12:14, que diz que sem santificação ninguém verá Deus. Esse texto me apruma, irmãos. Esse texto é um prumo de Deus na minha vida. Todos os dias eu me lembro desse texto. E quando o diabo ele tenta me seduzir, ele tenta me levar à tentação, eu começo a cantar aquela música não sei se é da Leishla ou da Audacélia. Sem santificação ninguém verá a ti, e eu quero te ver. Eu começo a clamar, santifica-me, purifica-me, Senhor. Eu começo a clamar, Senhor, sem santificação ninguém verá a ti. E esse texto é tão tremendo que às vezes as pessoas elas calculam esse texto olhando para a eternidade. Sem santificação ninguém vai ver Deus lá no céu, lá na eternidade. Mas não é só na eternidade. Sem santificação ninguém vai ver Deus em você hoje, agora.
Ninguém vai enxergar Deus na sua vida, meu irmão. O que faz com que eu e você venhamos refletir a glória de Deus é o quanto nós vivemos em santificação. Então, se você está com seu caminho torto, se você está no monte ou no vale, se você está aí fora do prumo, desalinhado, o Senhor está me chamando e te chamando a um tempo de alinhamento, porque Ele quer nos levar a um tempo de avivamento. Versículo 9. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. O Senhor Deus, Ele quer ver de você bons frutos. Frutos que revelam que Ele está na sua vida. Frutos que revelam que o Espírito Santo habita em você. 10. Então as multidões o interrogavam dizendo: que havemos pois de fazer? Algo que acontece na vida de uma voz profética é que as pessoas começam a procurar essa voz profética para perguntar a ela: o que eu tenho que fazer, Fransmar? O que eu tenho que fazer, Jorge? O que eu tenho que fazer, Fernanda? O que eu tenho que fazer? Eu preciso de uma direção. Eu estou errado, eu estou caminhando no... Será que o que eu estou fazendo está certo? Um dos sinais que você é uma voz profética nessa geração é se as pessoas estão procurando você para endireitar os caminhos delas. O versículo 11 diz: respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparte com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo, reparte com quem não tem. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? A voz profética é uma voz também de ensino. A voz profética é uma voz de pastoreio. A voz profética é uma voz que ensina as pessoas a viver o reino de Deus. Voz profética não é só aquela pessoa que chega para você em um momento no culto e libera uma profecia e fala um manto. A voz profética é aquela que tem ensinado a sua geração o caminho plano. Uma voz profética genuína e verdadeira, ela vive os seus dias falando sobre os caminhos do Senhor. Eles chamavam João de mestre. Deixa eu dar uma palavra para você. O Senhor quer que eu e você sejamos os professores dessa geração. O Senhor quer que eu e você sejamos os mentores dessa geração. Deus não te salvou para que você apenas ficasse orgulhoso dentro da igreja dizendo: eu vou esperar que Jesus voltar porque lá fora o trem tá brabo. Não, meu irmão. Deus te ungiu, te separou para que você recebesse aqui e você transferisse para onde você mora, para o seu trabalho, para a sua escola, para a internet, para as suas redes sociais. Comece a falar do amor de Deus, comece a aplanar o caminho dessa geração. Versículo 13, respondeu-lhes: não cobreis mais do que é estipulado. Também soldados que perguntaram: e nós o que faremos? E ele disse: a ninguém maltrateis, nem dê denúncia falsa e contentai-vos com o seu salário. João Batista era aquele que discipulava mestres da lei. Ele tocava nos mestres da lei, ele tocava na classe alta, ele tocava na classe baixa, ele tocava nos empregadores. Deus enviava a ele pessoas de tudo quanto é tipo, irmãos. Você não precisa de um microfone na mão. Deixa eu te dizer de novo, você não precisa de um microfone na mão. Eles iam até João Batista no deserto. E você acha que Deus só vai te usar quando você estiver aqui em cima, cara? Se você não aprender que o lugar onde Deus te usa é aqui, ó. Porque Ele está atento ao coração. E aonde você estiver, você é um altar de Deus. Você é um porta-voz de Deus. A oportunidade Deus já te deu, entregando o Filho dele na cruz por você. Sabe qual que é a oportunidade que você deve aceitar? É de todos os dias, quando acordar, dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me para a tua glória. Me faz encontrar com o perdido, me faz me encontrar com o cativo, com o endemoniado, me faz me encontrar com aquele que está com caminhos tortos. Eu quero ajudar ele a se aplanar.
Você não nasceu para adorar o mundo. Você não nasceu para ganhar likes. Você não nasceu para ganhar seguidores. Você não nasceu para ganhar dinheiro. Você nasceu para ganhar a vida eterna em Cristo Jesus, o Senhor. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida eterna? Deixa eu te dizer uma palavra. Você é uma voz que o Senhor tem levantado para o seu tempo. Voz profética. Se você está anotando, escreve isso aí. Voz profética é a voz dos representantes de Deus, declarando o governo de Deus sobre a terra. Voz profética é a voz dos representantes de Deus, declarando o governo dos céus sobre a terra. Voz profética é a manifestação do poder de Deus e do sobrenatural de Deus em tempos de apostasia. Nós estamos vivendo esses tempos de apostasia. Nós estamos vivendo o tempo em que as pessoas estão frias espiritualmente, em que as pessoas não estão mais fervorosas como antigamente. E o Senhor, Ele levanta uma voz profética nesse cenário, para que essa voz comece a dizer: volte-se para o Senhor. Ainda se operam milagres, ainda há batismos no Espírito Santo, ainda há paralíticos levantando sim, ainda há uma mensagem pura e verdadeira, ainda há pessoas que temem a Deus e andam em seus caminhos. A voz profética é a proclamação do verdadeiro Evangelho de Cristo. Voz profética não é só aquele que fala o mistério. Voz profética é aquele que carrega a mensagem verdadeira de Cristo Jesus. Voz profética não são palavras de bajulação. Voz profética não é a busca por seguidores. Voz profética é a certeza da voz de Deus em seus lábios. O profeta, ele é um porta-voz de Deus. Ou seja, suas palavras não vêm de si mesmo, ele fala da parte de Deus. Suas palavras não são de persuasão, mas são de demonstração de poder. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 e 5. O apóstolo Paulo, ele vai dizer isso para o povo de Corinto. Ele vai dizer aos coríntios o seguinte: porque 2 de Coríntios 2, porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. O apóstolo Paulo, ele estava dizendo que mesmo em meio a grandes lutas e tristezas, mesmo em meio a grandes tribulações, ele ainda continuava a pregar a mensagem verdadeira. Um profeta, normalmente, ele sofre retaliações por causa da mensagem que ele prega, mas ele não deixa de pregar a palavra da verdade por causa das afrontas. Ele entende que ele foi comissionado por Deus para falar a verdade. Agora, 1 de Coríntios 2, versículos 4. A minha palavra e a minha pregação não consiste em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O Senhor Deus, Ele está dizendo para mim e para você: eu vou fazer de você uma voz profética, não através das suas palavras eloquentes no falar, mas quando você abrir a boca, o meu poder se manifestará.
O apóstolo Paulo, ele era uma voz profética no seu tempo. Para ser uma voz profética, nós precisamos do batismo no Espírito Santo. Todo ministro, na minha opinião, deve buscar o batismo no Espírito Santo, para ser uma voz profética para a sua geração. Se você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo e é um ministro, busque. E no geral, devemos buscar esse revestimento depois do batismo das águas, ou até mesmo antes. Devemos buscar ser revestidos do Espírito Santo, porque somente uma pessoa revestida do Espírito Santo pode ser uma voz profética para a sua geração. A voz profética é a testemunha sobre Jesus Cristo. Atos capítulo 10, versículo 38. Quem abre para mim rapidinho, vocês pode, para eu adiantar o tempo. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Meu irmão, se Deus for com você, se o Espírito Santo estiver na sua vida, você será o poder de Deus manifesto sobre essa geração. Atos capítulo 1, versículo 8. Assim como o Espírito Santo de Deus estava sobre Jesus, e ele manifestava o poder de Deus na terra, Deus, ele quer liberar sobre você o Espírito Santo dele, para que através do Espírito Santo em você, você venha curar enfermos, expulsar demônios, libertar cativos, anunciar o reino aceitável do Senhor, abrir caminhos no ermo, abrir no meio do vale fontes de vida. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Se você quer ser uma voz profética, e se você quer ter palavras de poder e não persuasivas, você precisa buscar o Espírito Santo. É tempo de buscarmos mais do Espírito Santo. É tempo de buscarmos nos encher mais do Espírito Santo. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, meus porta-vozes, minhas vozes proféticas, tanto em Duque de Caxias, quanto no Rio de Janeiro, quanto nas cidades vizinhas, e até nos confins da terra. Deus quer que eu e você sejamos suas testemunhas. Esse é o principal versículo do livro de Atos, e o principal versículo da igreja do Senhor nos tempos da graça. O Espírito Santo vindo sobre nós, o propósito dele é que sejamos porta-voz da mensagem do Senhor para essa geração. E ele não só nos revestirá de uma mensagem, nos revestirá de uma autoridade. Os enfermos ficarão curados, cegos voltarão a ver, coxos voltarão a andar, mortos ressuscitarão, paralíticos levantarão das suas cadeiras, aqueles que não falam, os mudos, abrirão seus lábios. Se você crê nesse ministério, meu irmão, se você quer esse mistério sobre a sua vida, eu convido você a começar a buscar mais da presença do Senhor. Eu convido você a buscar mais do Espírito Santo, porque é só Ele que nos capacita. Só Ele que nos capacita. É Ele que nos limpa pelo poder do sangue de Cristo. Deus quer nos usar para libertar pessoas de todo sofrimento. Existe uma diferença entre o ministério profético e o dom profético. No Velho Testamento, as pessoas que eram chamadas para serem profetas, o Espírito Santo vinha sobre elas, apossava elas, possuía elas, e elas liberavam decretos da parte de Deus. Hoje no Novo Testamento, uma grande diferença é que o Espírito Santo, ele não só vem sobre nós, ele habita dentro de nós. E você pode ser uma voz profética 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano. O texto bíblico sobre o profeta no Antigo Testamento, como referência, é o de Jeremias capítulo 1, versículo de 4 a 10, que fala quando Deus chama Jeremias, ele fala: Jeremias, antes que você nascesse, eu te constituí por profeta às nações. Antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, eu te consagrei como voz profética para o seu tempo. E a Bíblia fala que o Senhor toca nos lábios de Jeremias,
E ele fala: eis que eu coloco dentro de você as minhas palavras, e você será um porta-voz das minhas palavras. E você está sendo ungido como profeta das nações, para levantar e para derrubar, para plantar e para arrancar, para construir e para derribar. O próprio Jeremias, em suas profecias, ele diz que desde os tempos da mocidade dele, ele nunca viu um profeta que profetizasse coisas boas. O profeta no Antigo Testamento, ele era famoso por aquele que vinha trazer o juízo. Ele era famoso por aquele que iria vir trazer o castigo, a mensagem do castigo de Deus. Tanto é que quando o profeta Samuel, ele vai até a casa de Davi para ungir Davi como rei, Jessé treme nas bases e ele pergunta para Samuel: é de paz a sua vinda, profeta? Porque o profeta, ele é temido. Onde o profeta chegava era como se o próprio Deus estivesse chegando com as mãos de justiça. E a palavra dele era dizer e acontecer. O profeta falando era o próprio Deus falando, sem tirar e nem pôr. Portanto, eles diziam: assim diz o Senhor. Eles não diziam: assim diz eu. A não ser um profeta ousado, chamado Elias, no Antigo Testamento, que batia no peito e dizia: segundo a minha palavra, e o Deus em cuja face eu estou, não vai chover. E não choveu. Elias é a maior referência de profeta na Bíblia, o profeta com mais autoridade mencionada na Bíblia. Ele foi tão consagrado e tão íntimo de Deus, que Deus decidiu tirá-lo da terra antes mesmo dele morrer. Como se a terra não fosse digna da pessoa de Elias. Ele era tão íntimo, tão conectado a Deus, que isso não aconteceu com mais ninguém além de Enoque. E a Bíblia fala pouco de Enoque. Elias, ele tinha tanta convicção do que ele falava no normal, era Deus falando, que ele falando segundo a minha palavra. Ele tinha convicção de que as suas palavras eram umas palavras de Deus. E um profeta no Antigo Testamento, ele é um pouco diferente do profeta do Novo Testamento. O ministério profético é diferente do chamado profético. Quem é profeta, nasce profeta. Quem tem um chamado para o ministério profético, nasceu já com esse chamado, com essa identidade dentro dele. Porém, o dom profético, o dom de profecia, o dom de profetizar, é para todos aqueles quanto recebem o Espírito de Deus. Talvez você não foi chamado para ser um profeta, mas você pode receber a autoridade e o dom profético de Deus para ser uma voz profética para o seu tempo. 2 amém. E depois vocês querem receber uma unção profética. Eu disse que talvez você não possa ser um profeta de natureza, mas por meio do Espírito Santo, Ele me capacita e te capacita a buscar e receber o dom da profecia e ser uma voz profética para a nossa geração. Deixa eu dizer para mim e para você, o Senhor, Ele quer te ungir como voz profética. O Senhor quer me ungir como voz profética. Ele está ungindo a Igreja Apostólica Amor e Fé como voz profética sobre a Figueira e sobre Duque de Caxias. E o texto de referência é 1 Coríntios capítulo 14. E se você ler lá em 1 Coríntios capítulo 14, o pessoal do Data Show não me ajuda. Primeira Coríntios 14, versículo 1 diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. O apóstolo Paulo, ele nos incentiva a buscar o dom de profecia. Vira para o seu irmão e fala assim: irmão, você está buscando o dom de profecia? Fala, se você não está buscando,
Você tem que buscar. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente, irmão, tem muita gente aqui que ora para curar o enfermo, tem muita gente aqui que ora para falar em línguas, tem muita gente aqui que ora para, sei lá, ter o dom de fé de transportar um monte, operar milagres. Tem muita gente aqui que ora para ter o dom de revelação, de saber o passado, o futuro, o presente das pessoas. Mas o principal dom que o apóstolo, ele nos ensina a procurar, é o dom de profetizar. Esse dom você precisa clamar todos os dias. Eu preciso clamar todos os dias: Senhor, me faz uma voz profética. Eu quero ser um profeta para a minha geração. 2. Pois quem fala em outra língua não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistério, um segredo da oração em línguas. Não tem como você profetizar alguém orando em línguas, porque o dom de línguas ele foi criado para que você mesmo fosse edificado. Se eu chegar para Isaías e começar a falar com ele, ele não vai receber nada, porque o dom de línguas edifica a mim mesmo. Agora, visto que ninguém o entende, em espírito fala mistérios. 3. Mas o que profetiza fala a quem? Aos homens, às pessoas, com o propósito de edificar, animar, que é exortar, e consolar. O dom profético, o dom de profecia nos nossos tempos, ele tem um propósito: produzir na igreja edificação, consolação e ânimo. O Senhor Deus, Ele está querendo que nós sejamos cheios do dom profético nesse tempo, para que nós sejamos a voz profética para a edificação dos últimos dias. A igreja, ela precisa ser edificada. A igreja, ela precisa ser exortada. A igreja precisa ser consolada. A igreja precisa receber palavras de alinhamento. E edificação fala de uma construção. Edificação fala de, às vezes, tirar o que está fora do lugar que não devia estar. Edificação fala de chapar, de construir, de cavar bases, fundamentos. A voz profética dos últimos tempos, ela é essa voz que edifica, que fundamentaliza, que consola, que anima, que levanta, que direciona. E o Senhor Deus, Ele tem esse dom disposto tanto para mim quanto para cada um de vocês que estão aqui nessa noite. Versículo 4. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Se você está orando em línguas, eu estou edificando a mim mesmo. Mas quando eu começo a dizer: Senhor, eu declaro sobre a sua igreja como um profeta, eu profetizo que essa igreja vai ser a igreja de maior referencial de Duque de Caxias. Eu profetizo que nós vamos ser uma igreja referencial em ganhar almas. Eu profetizo que nós seremos uma igreja referencial na adoração, que nós seremos uma igreja referencial na oração, no evangelismo, no testemunho de conquistar vidas. Eu declaro profeticamente em nome de Jesus, como autoridade no reino de Deus sobre a terra, como aquele que recebeu o dom profético, o dom da profecia, que o Senhor vai ser glorificado através do seu povo. Eu estou edificando a igreja. E o último versículo 5. Eu quisera que vós todos falassem outras línguas, muito mais porém que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Por que o que profetiza é tido como superior àquele que fala em línguas? Porque além de edificar a si mesmo, ele está edificando o outro. O Senhor, Ele não quer que você busque somente edificação própria. Ele quer que você seja um canal de edificação para a igreja do Senhor. Aleluia. Amém. Uma das maiores marcas de um profeta, meu irmão, é a comunhão com Deus. Quem recebeu esse dom, o dom de profecia,
ele vai começar a ser movido pelo Espírito Santo, com palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, revelações, para que a igreja seja edificada. O profeta, uma pessoa que recebeu um dom profético, ou um chamado profético, ele tem em si outros dons espirituais, que tem a proposta de edificar a igreja. Por isso que é importante, ele fala que você deve procurar como prioridade o dom de profecia, porque junto com o dom de profecia, o Espírito Santo nos dá novas capacitações, outras capacitações, com o propósito de edificar a igreja do Senhor. Mas a maior marca de um profeta é a intimidade e a comunhão com Deus. Quanto mais comunhão você tiver com Deus, mais sensível à voz de Deus você vai ser, e mais porta-voz de Deus para a sua geração você será. Como base nós temos o livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, e o capítulo 18, versículo 15. Como eu disse, usando o exemplo de Elias, ele sempre falava: o Deus em cuja face, ou perante a presença eu estou. Isso também aconteceu, ele discipulou Eliseu, e ele ensinou Eliseu também a ter comunhão com Deus. E Eliseu fala isso em 2 de Reis, capítulo 3, versículo 14, e 2 de Reis, capítulo 5, versículo 16, um dos textos. Disse Elias: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a Ele. Elias, ele sempre falava isso como um jargão, como uma frase comum dele, como profeta: eu estou diante da face de Deus, eu estou em comunhão com Deus, eu estou diante do Deus Todo-Poderoso, Ele está comigo, eu estou com Ele, eu tenho o buscado. Uma das maiores marcas do profeta é a sua comunhão com Deus. Meu irmão, se você quiser ser uma voz profética para o seu tempo, o segredo é: viva em comunhão com Deus. Só pode falar de Deus quem escuta a Deus. Só pode profetizar em nome dEle quem tem o coração dEle. Através da comunhão com Deus, nós nos tornamos sensíveis à voz de Deus. E ao falar de Deus em nossos ouvidos, nós somos capacitados para transmitir a voz de Deus para esse tempo. Quer falar em nome de Deus? Tenha comunhão com Deus. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos de guerra, tempos em que a sociedade está degradando a cada dia mais, tempo de trevas, tempo de desamor, tempos em que o inferno tem lutado com todas as forças contra a humanidade. O diabo sabe que o fim dele está chegando, então ele tem se levantado com todas as forças contra as pessoas, contra a sociedade, contra a cultura, estabelecendo os princípios das trevas sobre a terra. E nós não podemos nos calar. Nós não podemos nos calar. Nós como igreja não podemos nos calar, irmãos. Dentro da sua casa não se cale. Seja prudente, seja um profeta educado, mas não se cale. Na sua escola não se cale. No seu trabalho não se cale. Na rua não se cale. Seja você uma voz de Deus, um porta-voz do Evangelho onde você estiver. Em dias de luta, nós precisamos pagar um preço maior para que a voz profética venha. Voz profética é algo necessário. Voz profética é um diamante em tempos de crise. Por isso é necessário que o nosso interior seja consagrado, seja purificado, seja limpo, para que os nossos lábios sejam como vozes purificadas. Eu clamo por vozes purificadas, Senhor. Eu clamo por vozes limpas, lavadas pelo sangue do Cordeiro, para a edificação da noiva de Cristo, para preparar o caminho do Cordeiro, para preparar o caminho do Senhor. Muitos profetas estão calados. Muitos profetas se venderam. Outros profetas se corromperam. Outros têm sido falsos profetas. E o falso profeta é aquele que fala de si mesmo, dizendo que o Senhor o disse.
O falso profeta é aquele que se vende. E o falso profeta é aquele que fala algo que não está disposto a viver. A credibilidade na voz de um profeta está no cumprimento daquilo que ele profetizou. Por isso é necessário muita convicção na hora de você transmitir uma mensagem. Precisamos ser as vozes proféticas, vozes legítimas que Cristo está querendo levantar para esse tempo. Busque ser sensível à voz de Deus e deixa Ele usar a sua voz para que Ele possa transmitir a mensagem do coração dele para esse tempo. O profeta é aquele que tem discernimento do que convém e do que não convém. O profeta não é dono da verdade, não é um sabe-tudo, entre aspas, mas é aquele que caminha em humildade diante de todos. É aquele que coloca-se à disposição para escutar a Deus e sabe rever os seus conceitos, se reposicionar, distinguir do que é humano e do que é divino. O profeta, o porta-voz, a voz profética é aquele que sabe distinguir entre o santo e o profano, entre aquilo que é do espírito, aquilo que é do diabo. Por isso, um profeta, ele precisa buscar o dom de discernimento de espírito, para que tudo aquilo que ele falar, a forma que ele se movimentar, venham ser formas assertivas e aprovadas pelo céu e pela terra. O profeta, ele é uma pessoa que olha com amor e misericórdia. O profeta é aquele que olha de maneira compassiva, mas também é aquele que fala com autoridade e com discernimento. Profeta não é sinônimo de cara feia, muito menos de palavras duras ou palavras também agradáveis. Ele fala da parte de Deus, o que Deus falou e a vontade de Deus, e pronto, acabou. As marcas na vida de um profeta são humildade, santidade, intensidade, autoridade, intimidade, sensibilidade, verdade, fidelidade, amor e justiça. Deus está levantando essa igreja, você que está aqui nessa noite,